Olá, amigos, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí. Nossa igreja, a nossa família, com o nosso devocional diário da leitura bíblica do plano de leitura anual. E hoje estamos no dia 263, dos 365 dias, veja bem, estamos quase que faltando só 100 dias, para concluir o ano e a leitura bíblica. E o livro do profeta Isaías são os capítulos 33 a 36, e Isaías é linda a mensagem dele, porque é claro que ela precisa ser entendida, sobre os diferentes aspectos das profecias e as interpretações, os aspectos primário, secundário e também os aspectos que são para o futuro. O primário é aquele que está lá naqueles dias que o profeta falou e que estava enfrentando, e trazendo a palavra profética para aquele tempo. E depois o aspecto daquilo que ela pode representar nos anos adiante. Depois para os nossos dias e até aos dias futuros. Na palavra de Isaías a gente encontra todos, ele é o profeta messiânico. Ele está falando do tratamento, o tratar de Deus, o cumprimento das promessas de Deus, no advento do Messias. Ele fala também o cenário apocalíptico, quando ele se refere às nações, como que Deus vai tratar o pecado da humanidade. E ele diz, as estrelas cairão do céu, como folhas secas da videira ou figos murchos da figueira. E aí tem algo importante que ele chega aqui na mensagem, direcionada a este território, a este povo chamado Edom. Como que isso ficou marcado, tão triste para essa gente, por conta de como eles foram pessoas más com o povo de Israel, que vinha por 40 anos no deserto e agora se chegando para entrar na terra prometida. E aquele episódio de eles não permitir Israel passar pelo seu território, não lhes oferecer gestos que faz parte da humanidade, de apoio, de ajuda, de estender a mão, de dar um copo d'água, um prato de alimento. Então, aqui Edom está sempre debaixo de um juízo, de uma lembrança de uma atitude má. Mas é aqui que também, nesse texto, Isaías está dizendo como que Deus vai se revelar no seu tempo messiânico. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, os joelhos fracos, digam o coração temeroso, sejam fortes, não temam. Isso é uma coisa importante que a gente lida um com o outro, ajudando o companheiro, uma irmã, um irmão nessa caminhada a vencer, pois aí vai dizendo, quando ele vier a brilhar, abrirá os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, os aleijados pularão como cervos, os mudos cantarão de alegria. Tudo isso nós vimos nos sinais que marcam a evidência do Messias, na pessoa de Jesus. Muito bem. Agora Isaías está narrando o fato que aconteceu quando do reinado do rei Ezequias. Isaías está profetizando durante o tempo de Ezequias, assim como fez no reinado de Uzias, Jotão, Acás. Agora Ezequias, o reino da Síria está vindo, e quer também derrotar Jerusalém, invadir, Mas ali há um rei que teme a Deus. Ezequias é um rei que clama ao Senhor. E é importante as estratégias do reino da Síria, que ele trazia as mensagens
em hebraico para apavorar o povo e colocar eles, né, em uma situação desconfortável. E isso sempre traz também prejuízo, porque as palavras sempre são muito usadas no Oriente Médio. Até o dia de hoje, quando você vai observando o jeito que as pessoas se comunicam, né? Israel, as nações vizinhas com as quais querem destruir Israel, sempre são palavras fortes, agressivas, para, né, enfim, irromper, né, contra aqueles que querem vir, né, devorar. E era assim então que eles faziam, mas esta passagem vai mostrar que Deus está com Ezequias e o povo de Judá, né? E Deus livra Israel. Nós vamos acompanhar essa história que é muito linda, né? Muito bem, e a Paulo escreve aos Gálatas, nesse momento ele está nesse capítulo 5, versículos 13 a 26, exaltando, né, as virtudes espirituais do cristão, mas também observando os prejuízos se deixar levar pela natureza humana, né? E ele vai falar aqui sobre as obras da carne, né? Quando segue os desejos da natureza humana, né? Os resultados são esses: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, né? A ira, a ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas, outros pecados semelhantes. Então, essas coisas, quem pratica não herdará o reino de Deus. Mas Paulo diz, agora, quem anda, quem produz, né, pelo Espírito, os frutos, vai então manifestar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e não há lei contra essas coisas, né? É exatamente, agora contra aquelas demais da natureza humana, das obras da carne, vem a lei, né? Mas aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana, né? Então, viver em espírito e andar em espírito era o clamor do apóstolo Paulo. Bem, ele já vai dizer aqui, o salmista, né, do Salmo de Davi, o Salmo 64, exatamente: sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. É essa natureza sem Cristo, né? Agora, Provérbios 23, 23 diz: adquira a verdade não à venda, né? Nunca negocie a verdade. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. Isso que é precioso. Que Deus nos abençoe.